Está no ar, porta aberta. Seja bem-vindo. Porta aberta. Pode entrar. Porta aberta. A casa é sua. Porta aberta, um programa do jornal eletrônico Cotia, tododia.com.br. Apresentação e direção dos jornalistas Sônia Marques e Gilmar José de Almeida. Abri a porta, apareci, a mais bonita, sorriu pra mim. Muito bom dia, muito bom dia. A mais bonita sorriu pra mim. Oh, que maravilha! Hoje, 30 de junho de 2016, e posso dizer pra você com toda certeza que 30 de junho de 2016 só vai acontecer hoje na história da humanidade. Por isso, minha amiga, meu amigo, companheiras e companheiros, aproveitem bem o que ainda resta desse dia, porque também é o último dia do primeiro semestre de 2016. Amanhã começa então o segundo semestre. E para começar, Sônia Marques, muito bom dia. Você sabe o que vem por aí, Sônia Marques? Bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia, ouvintes aqui da 87,5 FM, Rádio Cidade das Rosas. O que vem por aí, Gilmar? Vou te dizer por que não tem pediatra no pronto atendimento do Parque São Jorge. Mas não foi o que eu queria ouvir, Sônia Marques. Me desculpe. A porta tocou a campainha e a porta vai abrir daqui a pouco para a doutora Juliana Camargo, que vem aqui falar de eleição, lei eleitoral, para você aprender um pouquinho sobre o que está acontecendo. O que vem aí, além da falta de pediatra, é uma frente fria, Sônia Marques. Tava bom demais pra ser bom. Verdade. Então, Tava bom demais. Aproveite bem esse final de semana, que ele vai ficar assim, com essa temperatura mais frio à noite e um calor gostoso, não tão forte de dia. E logo, a semana que vem, uma frente fria vai chegar por aqui e vai esquentar e vai esfriar o tempo, né? Então você já deixa aí, não precisa colocar como é que se fala, o casaco no armário não, deixa ele aí, tira as outras blusas, já coloque, não pega esse solzinho aí para poder tirar aquele, né? Aquele cheirinho de meio de guardado, de guarda-roupa, então você já pode deixar ele fora. E aproveito para fazer um apelo aqui, Sônia Marques, doutora Juliana, que já chegou, para dizer a você que se você ainda não contribuiu com a campanha do agasalho, aproveite, antes que o frio chegue, vai lá e doe aquele cobertor, aquele agasalho que você tá lá e que você não usa mais, para quem precisa. E também, se você tem, sabe aquele, e o postos de arrecadação em todos os departamentos da prefeitura, você pode deixar. E também uma campanha bacana de uma loja Pucket, lá do Shopping da Granja, Sônia, é que se você tem meia véia, você tem meia véia na sua casa desparcerada, Sônia Marques? Aquela meiona que você comprou faz tempo e não acha o outro pé? Às vezes cai no chão, a Meg, a cachorra lá de Sônia, casa, mastiga tudo. Eu tinha fechado seu microfone. Pô, Gilmar, ele sempre faz isso comigo, Juliana Camargo. Quando ele você fala muito, eu tiro você do ar. Mas você tava me perguntando se eu tenho aquele meia. Meião. Então, Gilmar, sempre tem uma meia desparelhada lá em casa, porque assim, às vezes a gente perde na máquina de lavar, né, Juliana? A gente perde, assim, põe no varal, aí cai. A cachorra, a Meg lá de casa, adora comer essas coisas, entendeu? Aliás, deixa eu dar um toque aí pro pessoal da prefeitura que tá distribuindo a revista aí, nova, com as ações da prefeitura. A Meg comeu a revista que foi deixada lá em casa, tá? Porque o pessoal que estava distribuindo, acho que jogou no chão, pronto, a cachorra comeu e eu não pude nem ler. Então fica a dica aí pro pessoal que tá distribuindo a revista, coloca na caixinha do correio, senão a cachorra vai comer. Exatamente. Olha lá. Então, Sônia Marques, vamos lá, as manchetinhas rapidinhas de alguns assuntos de hoje. Doutora Juliana Camargo está aqui para falar de lei eleitoral, da nova lei eleitoral, para prestar um serviço de utilidade pública a você, eleitor, tá bom?
E além disso, Sônia, fala, Sônia. Além disso, já chamei, nós vamos falar sobre a questão do falta de pediatra no pronto atendimento do Parque São Jorge. Tem aumento de pedágio a partir da próxima sexta-feira. Que maravilha, eu tava sentindo falta. Vai aí, prepare o bolso, né? Teve convocação da seleção brasileira, já sob o comando do novo técnico, e o Gilmar, que é um especialista no assunto, vai falar sobre isso. E tem, claro, o pacote de bondades do presidente interino Michel Temer aí, que tá feliz da vida, né? Seja quem for, abrir a porta. Apareci. Isso é a vida, e é a vida que segue. E só para lembrar também que tem uma nova operação da Polícia Federal. Lembra daquele cidadão lá de Goiás, o Carlinhos Cachoeira? Pois é, está preso novamente. Sônia Max, uma primeira de Cotia. Gilmar, antes de falar da primeira de Cotia, só uma rapidinha aqui, que hoje o pessoal deve ter estranhado de novo um trânsito um pouco maior na rodovia Raposo Tavares. A rodovia amanheceu com manifestação de trabalhadores do movimento de trabalhadores sem teto, que fizeram um protesto ali na altura entre o quilômetro 18 e 15, atrapalhou o trânsito, mas já acabou, eram poucas pessoas e o trânsito já voltou ao normal de novo. Ou seja, trânsito normal da Raposo é aquilo, né? Que a gente já sabe como é. Ok, então manda lá, você falou que não tem pediatra no posto. Não tem, Gilmar, é assim, a gente muitas vezes a gente recebe muitas reclamações de leitores e até no Facebook o pessoal comenta muito e tá reclamando que não tem pediatra no pronto atendimento lá do Parque São Jorge. A questão é a seguinte, não tem, Gilmar, e quer saber? Nunca vai ter. Por quê? Não tem e nunca vai ter pediatra no pronto atendimento lá do Parque São Jorge. Eu entrei em contato com a prefeitura, a Secretaria de Saúde, e eles dizem que aquela unidade, ela não foi preparada, ela não foi montada para ter um pediatra. Ela seguem a regulamentação da portaria do Ministério da Saúde, mas ela é classificada como pronto atendimento geral, que consiste assim, num formato não hospitalar, não possui leitos, apenas leitos de observação. Não tem leitos, por exemplo, de internação. Então, os pacientes em situação de urgência e emergência, eles são atendidos e estabilizados, se for o caso, são encaminhados para outras unidades. No caso das crianças, por exemplo, o local mais próximo a serem encaminhados é, no caso, a UPA aqui do Atalaia ou o Hospital Regional de Cotia. A prefeitura diz ainda que ali os médicos que atendem, eles estão preparados para atenderem todos os tipos de emergência, inclusive as crianças. Eles dão os primeiros atendimentos e casos graves então encaminham. Ali, por exemplo, a prefeitura diz que ali tem médicos, são clínicos gerais. A unidade atende com 3 clínicos geral no período diurno, todas as segundas-feiras, e de terça a domingo, com 2 clínicos, sendo 2 profissionais no período da manhã e 2 profissionais no período da noite, ok? Então, assim, não tem pediatra e nunca vai ter. A prefeitura argumenta que, se for para ter pediatra ali, terá que mexer em toda a estrutura física da unidade. Então a unidade ela foi construída, ela foi ali, vale lembrar que aquela unidade ela foi readaptada, ali era um prédio antes que funcionava a Guarda Civil Municipal, o prédio foi todo readaptado, mas não foi readaptado para atendimento de pediatria. Esta é a informação. Então, só para o pessoal saber que então não vai ter nunca pediatra ali. Vale dizer que assim, se a prefeitura tivesse feito um outro tipo de planejamento e se ela ainda quisesse fazer a unidade ter um pediatra, poderia ter feito lá atrás, mas agora vai ter que mexer em toda a estrutura para fazer tudo de novo. Olha, se é um pronto atendimento, eu me lembro de todos os locais de pronto atendimento, eu confesso que eu nunca levei minhas filhas quando eram pequenas a um pronto atendimento que tivesse pediatras de plantão para atender emergência
Normalmente é um clínico geral mesmo, né? E um ortopedista, né? Que é o padrão. Porque se você vai num pronto atendimento, você vai para uma emergência. Ninguém não deveria ir a um pronto atendimento em busca de especialista, né? Então o pediatra ele tem que ter sim na UBS, com frequência, e atender as crianças por nome, né? Não por número, né? Como os médicos fazem. Essa que é a grande verdade. Então eu confesso que não ter um pediatra num pronto atendimento, eu não consigo avaliar fazer uma crítica a respeito. Porque eu só vou a um pronto atendimento se eu estiver mal. E mal que eu quero ser atendido por um clínico geral e não por um especialista. Porque o especialista vai te pedir exame, não sei o que, e você quer sair de lá sem a dor. Ou senão você vai ser internado numa UTI do hospital, né? O pronto atendimento, a função dele é essa mesmo. Sem aqui fazer defesa nenhuma, se a prefeitura poderia ter lá um pediatra, até acho que poderia. Então teria que ter um cardíaco, teria que ter um ginecologista, que a mulher chega com uma emergência, tem que ser atendido também por um ginecologista. Teria que ter um cardíaco, teria que ter um oftalmo, né? Então nós estamos falando de um aparelhamento tal. É lógico que o pediatra te chama atenção, emociona por ser criança, né? O que eu acho que falta na cidade é uma UTI pediátrica no Hospital de Cotia, né? O Estado deveria, o governo, a Secretaria Estadual de Saúde devia olhar para cá e ter uma UTI neonatal, que não tem, uma UTI pediátrica, que não tem, um setor de atendimento pediátrico, que não tem, né? Então, se você quer partir para as especialidades, né, a Juliana Camargo, que chegou e não falou até agora, bom dia, Juliana. Só entrando um pouco nesse assunto, como mãe... Bom dia, que você não saiu também. Bom dia. Eu boicoto mesmo. Só falando agora como mãe, só quem é mãe e viu seu filho precisar de uma UTI sabe a importância de ter numa cidade uma UTI infantil, tá? Eu já tive a minha filha que ficou internada há mais de 10 dias numa UTI e para as mães aí é fundamental. Você chega numa condição que você chega no hospital, você não sabe se você vai conseguir tirar seu filho de lá. Então, a gente se preparar e cobrar do Estado que a gente tem esse suporte no município é fundamental. É fundamental. E essa questão dos médicos, das especialidades, as especialidades, a meu ver, elas têm que estar nos bairros, atendendo as pessoas, como eu disse, pelo nome. Né? Então a mãe que leva o filho na UBS, ali tinha que ter um pediatra, na minha avaliação. Tinha que ter um ginecologista, pelo menos, e um médico da terceira idade, né? Que me fugiu agora o nome. O ideal, eu não sei avaliar, Gilmar, essa questão, até porque eu não tenho filhos também, não sei avaliar essa questão. O que a gente vê é uma demanda e as mães sempre nos abordando e cobrando muito essa questão do pediatra. Eu também acho que, assim, inicialmente, acho que um clínico geral, que é o melhor médico, por formação, né? Ele está apto a atender todos os tipos de pessoas que chegarem ali na unidade. Ele é um clínico geral, ele é um socorrista, como o pessoal diz, né? Ele está apto. Mas, assim, claro, a questão da criança sensibiliza mais, mas eu acho que, assim, o ideal era mesmo ter, por exemplo, as unidades básicas de saúde terem esse tipo de atendimento todos os dias. Ter um pediatra todos os dias. Ter um ginecologista todos os dias para atender a comunidade local. Aí a gente entra num outro problema. Aí é uma questão de orçamento. Não é só não, de uma Sônia. série de outras coisas. Não é só não. Não existe classe mais elitista do que os médicos. Não existe classe mais corporativista. Você já viu algum médico denunciar outro médico? Você já viu o CRM? Quantos casos de erros médicos e tal que morrem no colo do CRM, nos porões do Conselho Regional de Medicina? Pergunta-se, põe a prefeitura, vê se algum médico quer ir trabalhar no Caputera. Vê se algum médico quer ir trabalhar no Jardim Japão, no Jardim Sandra, seja onde for, que esteja mais afastado um pouco da Raposo. Essa é a grande discussão que tem. E outra coisa, tem 2 médicos lá no plantão. Está previsto 2 médicos, só que um trabalha de manhã, outro trabalha à tarde. É só ir nos PAs que você descobre isso. Eu quero ver quem é capaz na cidade de enfrentar a máfia dos médicos. Essa que é a discussão que tem que ser levada a cabo.
E outra coisa, médico não pode ser chefe de posto de saúde, médico não pode ser chefe de PA, médico não pode ser chefe, ele tem que ser atendente. Porque ele, quando é chefe, ele é corporativista, elitista e ele é técnico. Infelizmente é uma verdade, são poucos médicos que são médicos humanos. A maioria é médio técnico. Quantas pessoas chegam num PA, morrendo de dor, o cara dá uma receita em 5 minutos, dá remédio, e dá um remédio pro cara. Que diagnóstico ele pode fazer? Então, outra coisa, só para concluir, perdão. Outra coisa, é um absurdo um médico virar 24 horas de plantão. Isso é um crime. É uma sacanagem da lei que permite isso. Sabe por quê? Você imagina um médico com 23 horas e 30 minutos de trabalho, ali num PA, atendendo todo tipo de coisa. Chega uma pessoa num estado de emergência de aguda, de coração ou de qualquer outra coisa. Você acha que ele tem cabeça, tem estado físico e espírito, clareza do que ele tem que fazer? Acha humanamente possível isso? Eu acho que não, é a minha opinião. Desculpe, doutora, te cortei. Não, e assim, só para voltar no assunto da classe, você vê até quando a gente tem acesso a convênios médicos, a consulta de convênio, às vezes o médico nem olha no seu rosto, pergunta qual que é o seu problema, dá a sua receita. Eu já cheguei a passar numa consulta do convênio, que eu não sentei, não deu tempo de eu sentar. A dermatologista me perguntou o que você tem. Eu falei, apareceu uma mancha aqui, acho que é uma alergia. Ela olhou e falou, tá aqui o remédio, ó. Isso aqui é grátis, se não melhorar, você compra outra. Eu nem sentei, não deu tempo de eu sentar na cadeira dela. Não, é isso mesmo. Já aconteceu, não agora na época da UPA, a minha mulher socorreu meu ex-genrinho lá, ele estava muito mal. Muito mal. Levou, era uma médica que não olhou na cara dele e passou um antibiótico pro cara. Sem saber se ele tinha alergia, não perguntou, sem saber se ele podia ou não. E o antibiótico, mesmo que você vai lá, você vai matar uma mosca, você pega um paralelepípedo e joga em cima da mosca. Né? Totalmente desnecessário. Outro dia eu fui num médico do convênio, e ele olhou pra mim, eu tava com uma dor na mão muito forte. Eu falei, vou ver, de repente tem alguma coisa aqui. Ele olhou e falou, faz o seguinte, toma 10 dias de Profanid, é isso? Um anti-inflamatório? Profenid, uma coisa do tipo assim. Falei, brincou, né? Vim pra casa, fiz compressa de quente, gelo, frio e quente, pronto. 5 dias eu tava ótimo, não tomei um comprimido. Abri a porta. Sônia, abre a porta dos pedágios das capas. Gilmar, os pedágios vão aumentar. E, aliás, eu já vou começar mandando um abraço aqui pro Renato Ferraz, que tá ouvindo o programa e tá achando um absurdo, uma grande sacanagem aumentar os pedágios em pleno mês de férias, quando todo mundo tá querendo ir viajar, né? Então, fica aí o protesto do Renato e eu acho que mais gente também não vai gostar, não. Vai aumentar a partir do dia 1º. Dia 1º é amanhã. Exatamente. A partir de amanhã vai aumentar os pedágios, a taxa de aumento é aproximadamente 9%. Um pouco mais. 9,32%. Na verdade, para ser são mais precisamente. Quase 10%. Né? Exatamente. Então, assim, só para ter uma ideia, por exemplo, Gilmar, Raposo Tavares, aqui na nossa região, onde tem pedágio, ali no quilômetro 46,5, indo para São Roque, o pedágio vai para R$ 8,60. Você que vai para São Roque lá todo dia, põe a mão no bolso, Gilmar. Exatamente. R$ 8,60 o pedágio. E o que a operadora aí, a concessionária dá em troco pra gente, Sônia? Em troco? O que ela dá de volta? No máximo ela vai te dar, se você pagar com uma nota de R$10, ela vai te devolver o troco em moedinha, Gilmar. É a estrada que ela... Mas enfim, lá em Alumínio, no quilômetro 79 da Raposo, R$ 8,00. E lá no 111, em Araçoiaba da Serra, vai para R$ 3,60. Para quem vai lá para Osasco, Barueri, Itapevi e vai acessar a Castelo Branco, por exemplo, no quilômetro 18, no quilômetro 20 e no quilômetro 33, R$4. Lembrando que, no caso de caminhões e etc.,
o pedágio é cobrado por eixos, né? Por eixos, né? O pedágio no Rodoanel vai para 3,20. 3,20 não, Sônia, não é por 1,80 para 3,20? 100% Já de tá, aumento? já. Ontem, se não me engano, eu passei e já tá 3,20. Mas não era 1,80, gente? Era 1,80. Era 1,90. E foi para 3,20? 3,20. Ontem eu passei no pedágio. Quantos já por cento paguei. isso dá? Quase 100%. Dá no mínimo mais de 70%. Uns 80%. É. 80%? Pô, mas isso aí tem que entrar com uma ação no Ministério Público, isso aí é ilegal. Com base em quê? Qual que é a justificativa? Não tem justificativa, nenhuma. Não tem. Não há justificativa. É um absurdo esse valor do pedágio no Rodoanel, né? Pô, olha, não tem o que falar, né? Eu acho que o pedágio de São Paulo é um dos mais caros do Brasil. Isso todo mundo já sabe e tá careca de saber. É uma cidade mais pedagiada que existe. Você andar, quanto que dá para ir até São Roque, 8,60? Andar 25 quilômetros, 8,60. Quanto dá por quilômetro? Dá quase dá mais de 50 centavos. Quase 50 centavos. Quer dizer, isso é um absurdo. Se bem que não tem na volta, mas vai dar 25 centavos. Por quilômetro que você andar, você paga 25 centavos. O que é que a estrada te oferece de tanta segurança, de tantos benefícios, que mereça 25 centavos por quilômetro? É por isso que essas empresas concessionárias estão nadando em muito do nosso dinheiro, né? Abri a porta, apareci. Qual é a próxima de Cotia? Tem mais, Sônia? De Cotia? Não, por hora, não, Gilmar. Então tá bom. Então vamos falar agora, a partir de agora. Daqui a pouco a gente fala do Temer, da sua bondade. O Temer virou bonzinho agora, né? Pacote da é o bondade. Michelzinho, o pai de amor, Gilmar. Seleção brasileira, olímpica, convocada. E vamos falar também dessa Operação Delta. Mas agora o assunto aqui é eleição 2000. Eleições, né? Porque é de vereador e prefeito. Eleições 2016. Nós vamos eleger prefeito e 13 vereadores. A doutora Juliana Camargo é uma especialista em lei eleitoral, conhecida na cidade, uma das principais advogadas da cidade, com especialização na lei eleitoral. E o papo aqui, doutora, é a gente falar com o eleitor, né? Sem dar consultoria de graça para candidato aqui, tá certo? Então, para o eleitor, a primeira pergunta, doutora, o que mexeu na vida do eleitor essa nova lei eleitoral? Bem, essa mini-reforma, né, chamada mini-reforma eleitoral, que foi aprovada no finalzinho de setembro do ano passado, que vai valer nessas eleições, qual que foi a ideia da lei? Reduzir o abuso do poder econômico. Então, para o eleitor, foi extremamente vantajoso. Ele não vai ter a cidade tão poluída visualmente. Então, ele não vai ter aquele número gigantesco de placas, de propaganda ostensiva. E ele vai... para que ele escolha o seu candidato, ele realmente vai ter que procurar informações sobre o candidato. Até se brinca no meio que as eleições vão passar pelos municípios e que a gente não vai perceber. Né? Reduziu tanto o número de propaganda que o candidato realmente vai ter que apresentar propostas. E aí vai ter que fazer o corpo a corpo. O corpo a corpo. Reunião política, o brinde também já há algum tempo foi reduzido, então eles não vão conseguir atingir o eleitor com nenhum tipo de benefício. E eles vão ter que atingir o eleitor com propostas. Então, o ideal é que o eleitor, antes de votar ou antes de receber o candidato e apoiar um candidato, é que eles questione o candidato. Qual é a sua proposta para melhorar a saúde? Qual que é a sua proposta para melhorar a educação? Para melhorar a cidade? Para melhorar o sistema viário da cidade, que está bem ruim, né? Então, o candidato ele vai ter o trabalho de fazer propostas e propostas que o eleitor
saiba que ele vai conseguir cumprir, né? Que hoje a gente não tem aquela figura daquele eleitor que a gente tinha há 5, há 10 anos atrás. Hoje a gente tem um eleitor muito mais instruído. Até a internet, ela permite que o eleitor, ele pesquise as propostas do candidato, a vida do candidato, ele tem mais acesso à informação. Então o eleitor, ele tem que sempre, antes de se posicionar, pensar quais são as propostas daquele candidato. Tá? Doutora, essa mini reforma também, ela oficializou praticamente, né, a pré-campanha. Ou seja, os candidatos, eles estão já se articulando. É a pré-campanha. Mas o que eles não podem fazer nesta pré-campanha? Então, na verdade... Aí ela já virou consultoria pro candidato. vamos lá. Mas é importante que o eleitor saiba, porque o eleitor também tem esse poder de saber o que o candidato pode fazer para ele também denunciar. Se ele estiver cometendo uma irregularidade na hora de pedir Sônia, voto. Mandou bem. Vamos tentar passar isso pro eleitor. Como tudo no Brasil, a gente importa o que dá certo lá fora, só que a gente importa de forma torta, né? Então, nos Estados Unidos, os candidatos, eles começam a fazer aquelas campanhas gigantescas internas do seu partido, tá? Então, isso foi importado pro Brasil, por isso que aumentou o nosso período de pré-campanha. Na verdade, não é uma pré-campanha, é um momento que o pré-candidato, que hoje não existe nenhum candidato, só é candidato a partir da apresentação do registro, isso lá em agosto. Essa pré-campanha, essa divulgação, ela foi ampliada pela legislação para que o candidato apresente e tenha tempo de apresentar para o seu eleitor as suas propostas, para que ele tenha tempo de discutir plano de governo, tá? Então, o candidato, ele tem 45 dias para fazer campanha eleitoral? Não. O candidato, ele tem 45 dias para pedir o voto. Ele poderia ter começado a sua campanha eleitoral a partir de 29 de setembro, que foi a publicação da reforma eleitoral. Que campanha que ele poderia ter começado? Ele poderia ter começado a sua campanha de discutir plano de governo, plataforma política, realmente visitar esses eleitores, ver em cada bairro qual é a necessidade de cada bairro, qual que é a necessidade do município em cada área, onde ele vai atuar, onde ele consegue ter proposta que caiba no orçamento do município. Então na verdade, a campanha eleitoral, ela não foi reduzida, ela foi ampliada, tá? A ideia da lei é que ela seja ampliada, só que o pedido de voto é o que está proibido. Então, o pré-candidato, ele não pode... número também, né? Ele não pode pedir o voto nem de nenhuma forma, nem implícita, nem explicitamente. Ele tem que, nesse momento, atingir o eleitor para detectar os problemas da cidade, os problemas que os cidadãos estão passando aí por causa do poder público não conseguir, às vezes, atender de forma adequada, e apresenta proposta para atender, propostas que eles realmente consigam atender, tá? Então, na verdade, não foi uma redução para 45 dias, foi um aumento do período eleitoral, que é o que nos interessa, né? A gente não quer escutar musiquinha bonita, arte bonita, não, a gente quer saber proposta, né? A gente quer ideias. Tá, a gente está numa crise econômica, tudo bem. Então, o que a gente pode fazer que não custe tão caro, que não impacte de uma forma tão agressiva o orçamento, mas que dê uma salvação, uma solução imediata aí pro eleitor. Uhum. E, doutora, aqui em Cotia fala-se muito, sempre, no Brasil praticamente de uma maneira geral, mas aqui em Cotia tem uma cultura da famosa compra de voto. Ou venda de voto também, né? Ou venda de voto. Porque alguém compra porque alguém vende. O que a lei fala? Então, a propaganda eleitoral em si, ela só é permitida até as 22 horas do dia anterior. Então, nesse caso, esse ano, até 1º de outubro, às 10 da noite. Qualquer tipo de propaganda eleitoral que seja feita a partir das 10 horas da noite do dia 1º de outubro, já caracteriza a boca de urna e compra de voto, tá? Então, a compra de voto é um crime, infelizmente ainda é um crime que cabe transação penal, é um crime a pena leve, porém, se for comprovado o excesso, aí você consegue atingir o vício, consegue atingir o registro do candidato. Mas tá? o eleitor
que for flagrado, por exemplo, ou foi comprovado, por exemplo, que ele vendeu o voto, ele também pode ser Ele punido. responde pelo crime de... agora me fugiu. É o crime de boca de urna, que também cabe transação penal, que é uma pena, em tese, leve, mas ele já fica 5 anos com suspensão do, Mas ele pode do ser seu preso? direito. Ele é recolhido para a delegacia naquele momento, só que no momento eles assinam um termo, se chama transação penal, e essa transação penal ele fica 5 anos impedido de assinar de novo. O que acontece? Se ele tiver qualquer outro crime de menor potencial ofensivo, que é de pena até 2 anos, ele perde o direito do benefício da transação penal. Então Ou seja, é grave, é uma pena ele grave. deixa de ser réu primário, é isso? Isso. Não, na verdade não deixa de ser réu primário, já é um conceito mais abrangente. É como se fosse um bônus que a legislação nos dá. Então, se você comete algum crime de até 2 anos, você tem um bônus na legislação. Olha, não faça mais isso. Eu vou te dar um bônus de transação penal. Você fica 5 anos sem poder assinar esse bônus. Outra vez, por exemplo, uma batida de carro, sei lá, alguma coisa que... Qualquer crime que a pena seja menor de 2 anos, durante 5 anos eu fico sem ter esse benefício. Eu perco esse benefício que qualquer Entendi. cidadão comum tem. Então é Entendi. grave pro eleitor também. Entendi. Doutora, a respeito da propaganda, voltando, o que o cidadão pode deixar fazer na casa dele, por exemplo? O eleitor fala, olha, eu tenho um candidato que eu apoio, eu quero... Como será a propaganda na casa dele? O que ele pode permitir fazer? O que ele não pode não permitir? O eleitor, a única coisa que cabe nesse momento é que ele coloque uma propaganda eleitoral, tá? Então é uma placa, que agora a lei fala expressamente que é papel ou adesivo, não pode mais lona, plástico, isso não vai poder mais ser utilizado, acho que até por uma questão ambiental, a Justiça Eleitoral teve essa preocupação. Então o eleitor ele vai poder colocar uma propaganda eleitoral em sua residência, independente de ser uma esquina, uma casa de 10 metros de frente, 20... Plástico, não pode. Não, a propaganda eleitoral está expresso na lei, papel ou adesivo. Tá? Porque durante a eleição aquilo tudo ficava, né, até bonito, né, aparecendo os números, as propagandas. Só que no dia seguinte a Justiça Eleitoral dá 30 dias para o candidato recolher essa propaganda. E ninguém recolhe, né? Que ninguém recolhe. Quando recolhe, porque agora tem aplicação de multa quando tem a propaganda e não é recolhida nos 30 dias, eles não têm como reutilizar aquele material. Então isso se torna um lixo enorme. Você não tem o que fazer com ele. Sendo o papel e o adesivo é um material mais fácil. Eu acho que eles conseguem até reutilizar isso, né? E com relação às reuniões, tem aquela história de que não pode dar comida, não pode... Como é que ficou essa questão? O cidadão quer receber lá o candidato a vereador, fazer uma reunião na casa dele para ter o vereador do bairro lá e tal. Aí ele vai lá e reúne 15 pessoas. Não pode ter café, comida, nada disso. Então, quando o eleitor recebe a pessoa, o ideal é que não tenha, tá? Por quê? O problema não é num cafezinho que ele vai oferecer lá uma garrafinha de café. O problema é que o pessoal quer fazer churrasco, quer contratar um buffet, quer fazer grandes festas. E aí é onde a gente atinge? No abuso de poder econômico, tá? Muitas vezes não é o eleitor que vai estar pagando isso, é o próprio candidato que vai estar patrocinando esse evento. E aí está o abuso, porque algumas pessoas vão para a festa, não vão para ouvir proposta. E o que a lei permite agora é que a pessoa vá para ouvir proposta política, para discutir então, plano de governo. O eleitor, o eleitor, ele pode então receber o candidato e oferecer um café só. Um café, uma bolachinha ali pro seu... Na verdade, assim... Simone. Calma aí. Vocês me colocando em más lençóis. O que está permitido na legislação é o encontro intrapartidário e reuniões políticas, tá? A lei, ela não é tão abrangente, ela não dá esse texto pra gente até onde cabe o abuso, até onde não cabe. Vai depender de cada interpretação. Isso. Na verdade, só para você ver como isso está sendo... Essa dúvida está sendo nacional. Teve uma consulta agora no final de semana para o TSE, que é o Superior Tribunal Eleitoral, e eles estão para publicar agora às 10 da manhã, já deve ter publicado, qual é o entendimento deles do valor que o candidato pode disponibilizar, que não seria considerado excesso.
tá? Então essa publicação já deve estar no TSE, eu ainda não consegui puxar, vamos ver se a gente consegue puxar aqui pela internet até a gente acabar, mas eles estão para disponibilizar um valor que vai ser uma média nacional do limite do abuso, tá? Por exemplo, que o candidato gaste até esse valor é o teto. Se exceder, já é um abuso da propaganda eleitoral antecipada. Mas neste caso, por exemplo, o eleitor que recebeu esse candidato com abuso econômico, este eleitor, ele também é punido ou não? Então, se a ideia é ajudar o candidato, ele vai estar atuando de forma contrária, tá? Claro que assim, o promotor e o juiz não são monstros, né? Se for lá uma garrafinha de café, né? Um copo de água, não tem como. Agora, o problema são os excessos, tá? E aí, por exemplo, eu gosto tanto do meu candidato que eu vou gastar lá R$5.000, vou fazer um jantar para ele, vou chamar 100 pessoas e vou pagar do meu bolso, tá? Vamos pensar que isso pode acontecer. Ao invés de ele estar ajudando o candidato dele, ele vai estar arrumando um problema absurdo pro candidato dele. Porque ele vai estar expondo o candidato dele numa reunião política com um custo de evento altíssimo, e aí essas pessoas podem filmar, podem gravar e até denunciar no Ministério Público por um abuso de poder econômico, que é grave. É uma coisa que é um vício do registro. O abuso de poder econômico pode até tirar o candidato da disputa. Não, o candidato... como o processo demora um pouco, né, no Brasil... Então, o que acontece? O candidato ele pode até ganhar a eleição, mas se for oferecida a denúncia, o Ministério Público acolher e o juiz entender que houve o abuso de poder econômico, ele pode até cassar o diploma do candidato. Ou seja, que ele ganha, mas não leva. Então, o abuso do poder econômico é uma coisa assim que a gente tem que realmente tomar muito cuidado. E tem um outro abuso que agora está na moda, que eu acho que é importante também que o eleitor saiba, que é o abuso do poder religioso. Tá? Que é aquele, vote no meu pastor. Esse é um pouco mais grave, né? Ainda, eu acho, que também caça mandato. Mas explica melhor essa coisa do... O abuso do poder religioso é quando um líder religioso, seja ele de qualquer religião, sabe? Evangélica, católica, canteiro de macumba, qualquer religião que seja. Quando ele usa do seu poder, da sua condição como líder, para pedir voto para um determinado candidato, tá? O que a Justiça Eleitoral pensa? Que todos os candidatos que estão registrados, eles têm que ter a mesma condição de chegar ao cargo. Qualquer coisa que beneficie o candidato, por exemplo, um pastor pedindo voto, um padre, um líder, sei lá, de qualquer religião, isso dá um benefício, é um plus para o candidato. Então, tá colocando os outros em condições desiguais. Que aí seria um privilégio. Seria o privilégio, que é o que o artigo 37 da Constituição tenta vedar, né? Condições iguais para... Isso é importante, né, Gilmar? Porque a gente sempre vê por aí, nas campanhas, os candidatos vão até dentro das igrejas e são apresentados lá no altar ou em qualquer outro lugar como candidato e esse líder sempre apresenta lá e pede voto literalmente para o candidato. Então ele não pode, esse ano não pode fazer isso. Na verdade ele pode ser apresentado, tá? Isso não tem problema nenhum, você pode apresentar, pode falar que a pessoa é uma pessoa boa, qualidades pessoais não tem problema. Evento também, o pessoal fica muito em dúvida se pode agradecer a presença, isso não tem problema nenhum. O que você não pode fazer? Pedir o voto, tá? O problema está no pedir o voto. Eu dou esse exemplo bastante com os candidatos. Não é porque o indivíduo escolheu ser candidato que ele virou um leproso, peraí. Ele não tem lepra, ele não vai passar, ele não tem que deixar de ter a sua atividade profissional, nem deixar de ter a sua vida pessoal. Ele só não pode abusar, né? Ele não pode usar, assim, das suas regalias, às vezes, ou por uma condição econômica, ou por uma condição religiosa, ou até por um cargo que já ocupou, que agora estamos no prazo de desincompatibilização, também isso é importante, para ter vantagem em decorrência dos outros candidatos. Então, a ideia da lei é colocar todo mundo na mesma condição. Os que têm maior poder aquisitivo, os que têm menor poder aquisitivo, os que querem gastar 1 milhão, os que querem gastar R$1.000, os que não têm condição de gastar nada, na mesma condição. Então, o que eles podem
fazer nesse momento? Divulgar a proposta. E proposta, gente, ideias, isso é uma coisa que é de graça, né? Você vê as pessoas, às vezes, as ideias mais simples são as melhores soluções para os graves problemas que a gente tem. Não, exato. É que você tem mais uma pergunta, Sônia? Queria saber, tenho, eu queria, a gente está falando de denunciar, como é que o eleitor pode fazer, por exemplo, quando ele for abordado por um candidato que está pedindo voto, quando ele ver por aí alguma irregularidade, por exemplo, uma propaganda além do permitido, como é que o eleitor pode fazer, aonde que ele vai? Quando o eleitor detectar que está havendo o abuso, né, que está havendo aquela compra de voto, aquela coisa que ele se sentir realmente... que o eleitor, até nós somos eleitores, às vezes o candidato eles nos colocam numa condição de constrangimento, porque ele te aborda de uma forma tão agressiva que você fica até constrangido com aquele candidato. O que deve ser feito, isso a nível nacional? Hoje nós temos o Ministério Público. Em algumas cidades nós não temos na cidade. Às vezes tem que andar um pouco, né? Mas em Cotia nós temos o Ministério Público e temos aí 2 promotores atuantes. Então deve ser feita uma denúncia, Essa denúncia formal. é feita como? Por escrito? Por escrito. Tem alguns mecanismos também no site da Justiça Eleitoral que você pode fazer online, por e-mail. O que é vedado? O anonimato, tá? Então a pessoa ela tem que se identificar e manda foto, manda vídeo. A ideia é que cada vez mais a gente tem eleições com maior qualidade de proposta, com candidatos mais bem preparados e não com candidatos que gastem mais. Essa é a ideia da legislação. Ok, doutora. Alguma coisa que a gente não perguntou? Eu quero perguntar mais uma coisa. Ele deixa aberto, eu vou perguntando, mas já que a gente está falando com foco no eleitor, assim, a gente percebe um grande número sempre de abstenção no dia das eleições. O eleitor que não comparece para votar, o que acontece com esse eleitor? Ele deixa de cumprir o dever cívico dele em primeiro lugar. Né? Exatamente. Mas e o pior é que depois ele fica reclamando e ele não, e é aquela coisa, quando você não participa, você é obrigado a aceitar a vontade de quem foi lá, de quem votou. Então, esse momento político que a gente está vivendo no nosso país é um momento único. Nunca a gente passou por isso, nunca a gente teve essa exposição tão grande. Então não adianta a gente sentar, ficar assistindo o Jornal Nacional e ficar reclamando do que a gente vê. Comentarista de sofá, né? Pois é, não adianta a gente sentar num bar, ficar bebendo cerveja e ficar reclamando da saúde, reclamando da educação, sabe? Vamos tentar nos interessar pelos políticos que a gente tem. Bons ou ruins, a gente tem uma gama. Eu acredito que em Cotia a gente vai ter mais ou menos 500 candidatos a vereador. Um pouco menos, vai oscilar, mas a gente vai chegar a quase isso. Então vamos ver nesse número de candidatos quem tem qualidade, quem pode realmente me representar ou defender um interesse meu, o interesse do meu bairro. Saber a história do candidato. Isso, procurar saber o que ele já fez, sabe? Como que é a condição de vida dele, qual que é o histórico do candidato, qual que é a proposta do candidato. E aqui eu tô tentando ser totalmente imparcial, tá? Mas independente se o eleitor, pra quem eu voto A, eu tô tentando ser bem imparcial. Depois de tudo isso, ele decide não votar, ele pode ter uma punição. A punição, pra mim, é muito leve. Né? Ele fica ausente de quitação eleitoral, né? Ele não pode, enquanto ele não for até o cartório eleitoral, não imprimir uma multa, porque se não me engano é R$3,50, né? É uma multa irrisória. Ele fica sem quitação eleitoral, que aí ele não pode entrar em concurso público, assumir cargo público, o diploma, né? Que ele também não pode, no caso de diploma não, perdão. O passaporte. Ele tem dificuldade também para tirar o passaporte. E universidade, se eu não me engano, também. Ele tem uma certa dificuldade. Mas a multa é muito irrisória. Eu acho que essa multa devia ser um pouco mais pesada. Mas aí ele paga a multa e ele fica livre desta punição. Fica kit. Ele volta a ser kit com a Justiça Eleitoral. Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos votar, vamos realmente participar. Não adianta depois reclamar se eu não fui, se eu não votei. A história de abstenção em votos... pessoas que não vão votar e que votam nulo, vão até lá e votam nulo, tá? Que pra mim é pior ainda.
o voto de protesto, eu acho que não cabe mais hoje. Seria protesto se a gente tivesse uma opção, 2 opções, mas com 500 opções, 400 opções, não é possível que nenhum candidato tenha me atingido, tenha alguma proposta que me interesse. Então, é muito pessoal essa questão. Mas eu acho que nesse momento as pessoas precisam realmente tomar partido. Precisam realmente conhecer a proposta do candidato e tomar partido, para poder cobrar durante esses 4 anos. Olha, senhor vereador, eu votei no senhor, como o senhor votou esse assunto? E acompanhar, né? É importantíssimo. E o mesmo vale para prefeito, né? E o mesmo para prefeito. Exatamente. Então, meu amigo, o ideal é que não fosse que não houvesse a obrigatoriedade do voto, e o ideal dos ideais era que todos votassem. Seria perfeito, né? Seria sem a necessidade, né? Mas muito obrigado, doutora Juliana. Eu acho que foi muito clara, muito didática, né? Acho que deu para quem acompanhou, deu para entender como é que vai ser o clima das eleições, né? Que já, na verdade, nós já estamos em clima de eleição. Essa que é a grande verdade. Você só não pode usar a palavra, eu posso aqui no microfone, candidato. Mas o candidato tem que se dizer que é pré-candidato. E não pode pedir voto. E não pode pedir voto. Muito bem, e a partir de agora a gente vai, sempre que puder, abordar. A doutora Juliana já fica convidadíssima a ser a nossa consultora eleitoral aqui. Quando quiser, tiver Olha que responsa. Manda e apareça, que a porta estará sempre aberta. Tá bom, doutora? Muito obrigado. Obrigada. Apareci. Ô, Sônia Marques, o seu presidente, Michel Temer, tá bonzinho ultimamente, né? Olha só. Gilmar, peraí, deixa eu só fazer uma correção, porque este não é o meu presidente e ele não me representa. Ué, ele tá lá, Sônia Marques. Ele tá lá, mas ele é O quê? É um golpista, digamos assim. Ele é um golpista, então ele não me representa, porque presidente golpista não me representa. Bom, mas vamos lá. O Michel Temer, presidente interino do país, soltou ontem, anunciou o aumento da 12,5% de correção na Bolsa Família, 3% e meio a mais do que a Dilma havia prometido. Ela havia prometido 9%, ele deu 12,5% para o Bolsa Família. Ótimo, melhor, muito bom. E além disso, ele anunciou um aporte de verba para a educação superior a 700 milhões de reais. Certo, Sônia? Certo, Gilmar. Então, e a outra coisa que ele disse ontem, que ele anunciou que vetará aquela lei que foi aprovada meio esquisitamente de dar 100% do controle aéreo para as empresas internacionais, né? Que atualmente elas podem ter no máximo até 30% do capital de uma empresa aérea, o capital estrangeiro, o dinheiro estrangeiro do capital de uma empresa aérea brasileira, e eles queriam dar 100% total, como fizeram com o pré-sal, que o pré-sal agora é 100% internacional, né? Qualquer empresa internacional pode vir aqui e tomar conta. E vamos falar de seleção brasileira, Sônia? Teve convocação ontem, é isso, Gilmar? Convocação da seleção olímpica, 18 jogadores foram convocados. E a grande novidade do treinador Rogério Micali, o treinador Rogério Micali, quem vai ser o técnico da seleção olímpica não será o Tite, mas será o baiano Rogério Micali, um especialista nas categorias de base, que foi vice-campeão com a seleção sub-20 do Brasil. Ele que já era para ter sido anunciado técnico lá atrás, mas o Dunga, quando assumiu, quis ser ele, Dunga, o técnico. Aí o Dunga caiu, o Tite assumiu a seleção principal e deixou para o Rogério Micali, que é um especialista nessas categorias de base, ele que vai comandar a seleção. Muito bem, a grande novidade é o goleiro do Palmeiras, o Fernando Praz, que aos 37 anos chega à seleção brasileira, ele que vive hoje uma fase exuberante, o melhor goleiro na atualidade hoje, aqui jogando no futebol nacional, e ele vai ser o goleiro da seleção olímpica. Então ele é um dos 3 acima de 23 anos, né, escolhido pelo Rogério Micali. Os outros 2 que completam a cota de 3 jogadores acima dos 23 anos são o Neymar, do Barcelona, e o Douglas Costa, do Bayern de Munique. E também tem outros jogadores conhecidos aí, todos abaixo dos 23 anos, que você sabe. Gabriel Jesus, do
e vambora. Um abraço, acabou.